prova que você acabou de receber é constituída por matéria, a qual é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. A folha de papel é composta predominantemente por celulose, enquanto a impressão requer o uso de tintas, as quais são constituídas por misturas de vernizes, solventes, resinas e pigmentos. A compreensão das estruturas químicas da matéria requer conhecimentos da distribuição dos elétrons nos átomos. Os átomos eletronegativos e próximos de completar seu nível de valência, como os calcogênios e halogênios, mostram atividades distintas daqueles que apresentam maior tendência a doar elétrons como forma de alcançar maior estabilidade. Dos compostos iônicos a seguir, assinale aquele em que a força de atração eletrostática entre o cátion e o ânion será mais intensa. Então, uma questão de ligações químicas para a gente analisar a força da ligação iônica. E isso é uma coisa que gera muita confusão. Porque, a princípio, muita gente pensa em primeiro ponto na questão da diferença de eletronegatividade. Isso é um parâmetro, mas não é o mais importante. Inclusive, a gente pode definir uma ligação iônica, o conceito de ligação iônica, como sendo um tipo de ligação que ocorre entre átomos que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Por exemplo, um metal e um ametal. Só que como a ligação iônica é uma ligação que ocorre entre cátions e ânions, cargas de sinais opostos, é uma ligação de natureza elétrica, o que determina a intensidade de uma ligação iônica é a força elétrica da física. Ou seja, a força elétrica depende de uma constante que multiplica o produto das cargas. Q1 vezes Q2 dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, a intensidade de uma ligação iônica é definida pelo produto da carga dos íons e também pelo raio dos íons. Quanto maior for o produto das cargas, maior é a força elétrica. E aí mais forte é a atração entre os íons. Quanto menor for o raio, maior também é a força elétrica. E esse tipo de questão geralmente ou pede para a gente comparar espécies que vão ter de fato cargas diferentes, ou então espécies de mesma carga, mas que terão raios diferentes. E aí olha só como é que fica fácil. O NaI, a gente tem o cátion Na+, o ânion I-. No frâncio Br, a gente tem frâncio mais Br-. Aqui no iodeto de césio, a gente tem césio mais iodo menos. Então, esses três compostos iônicos têm a mesma carga. Mesmo produto de cargas. Se fosse para a gente comparar os três, a gente iria analisar o raio dos íons. Porém, na letra A, o cloreto de magnésio MgCl2, o nosso ânion cloreto tem carga -1. Mas o cátion magnésio da coluna 2A tem carga +2. Então perceba que ele já vai ter um maior produto de cargas. Por quê? Porque o cátion tem carga +2, o ânion tem carga -1. E em todas as outras alternativas, cátion e ânion são monovalentes. Então, como o cloreto de magnésio apresenta um maior produto de cargas, ele tem uma maior força elétrica, uma maior atração entre os íons. Portanto, resposta, letra A.